a gente quer aprender a otimizar o nosso tempo para passar nesses vestibulares que são muito concorridos, né? Mais especificamente falando em medicina, engenharia, direito, cursos muito concorridos na universidade pública, ITA, IME. E o primeiro assunto que eu quero trazer com vocês, né? Primeiro vou fazer um parêntese aqui. Eu não sou a pessoa perfeita, tá? Na otimização do tempo. Eu acho que todos nós sempre temos aquela sensação de eu poderia otimizar mais meu tempo, poderia usar meu tempo de maneira melhor. Então, eu não estou aqui para tentar me colocar acima das pessoas. Não, eu estou aqui compartilhando aprendizados que eu acumulei ao longo da vida com você e aprendizados que eu venho acumulando, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova e hoje não vai ser diferente. Vamos aprender juntos, tá? Então vamos lá. Toda vez que a gente escuta alguém falar sobre otimização do tempo, a pessoa também fala sobre rotina, né? E a rotina, existem alguns mitos em relação à rotina que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu preparei para a gente trabalhar hoje. E existem também algumas verdades sobre a rotina, tá? Então eu vou começar, né, já que a gente está falando sobre vestibular, compartilhando com você a minha rotina, como que era a minha rotina quando eu não passei no vestibular, porque eu não passei na primeira tentativa. Na primeira tentativa, a minha rotina era assim. Depois a gente vai entrar nesses detalhes sobre rotina, sobre os mitos e verdades acerca da rotina. Mas quando eu não passei, quando eu fui reprovado, a minha rotina era assim. Eu trabalhava durante o dia, tá? Eu trabalhava durante o dia e eu estudava depois do trabalho, quando dava para eu estudar. Não era todos os dias, porque, né, como uma pessoa jovem, naquela época eu estava começando a namorar, então tinha o grupo familiar. Hoje em dia o pessoal chama de célula, né? A reunião da igreja lá na casa, perto no bairro da minha namorada, então eu ia lá para encontrar com a minha namorada, né? Às vezes acontecia alguma coisa que eu acabava quebrando a minha rotina de estudos na parte da noite, e o fato é que eu estudava quando dava, não era aquele lance assim de estudar muito, né? Todos os dias, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e às vezes nos finais de semana. E faltando 2 meses para o vestibular, eu tinha acabado de voltar para Belo Horizonte, eu me matriculei num cursinho desses super mega intensivo, que eu tinha aula depois do trabalho. Então eu ia todo feliz para a aula, acabava o trabalho, eu ia para a aula, e eu ficava todo feliz, por quê? Porque nessas aulas eu entendia o que o professor falava, eu conseguia fazer um probleminha ali em 2 minutos que ele mandava fazer na aula, e eu ia para casa tarde da noite, mas todo feliz, pensando que eu tinha cumprido o meu dever de estar estudando, né? Porém, naquele ano que eu fiz dessa forma, eu não passei. E aí teve o ano seguinte, que foi o ano que eu passei na UFMG. E no ano que eu passei na UFMG, eu vou compartilhar a minha rotina aqui com você, porque eu anotei aqui bem direitinho para você ver como que era a minha rotina. Pronto, apareceu. Olha só, apareceu aqui a tela. Eu vou aumentar essa tabela um pouco, tá? E eu tinha um horário que era mais ou menos assim, né? Ia de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? E tinha manhã, tarde e noite. Este foi a minha rotina no ano da aprovação na UFMG, que foi em 2000. No ano de 2000 eu passei na UFMG. Como que era a minha rotina nesses dias? Deixa eu arrumar essa planilha aqui para ficar mais fácil para você visualizar, para ficar melhor. Eu vou tirar essa tela, vou fazer uma tabelinha aqui assim, ó, que vai ficar legal para a gente conseguir
e entender bem tudo que eu vou falar. Tá? Eu vou colocar aqui uma cor azul. Pronto. Olha só como é que ficou. Vou centralizar. Você já vai aproveitando e aprendendo algumas coisinhas de Excel, né? Como que era a minha rotina? Vamos pensar na rotina do ano que eu passei, tá? A rotina do ano que eu passei. E nesse ano, até para ficar mais claro para você, nesse ano que eu passei, na primeira metade do ano, eu trabalhava e estudava, né? Então, era aquele mesmo esquema de estudar de noite, no dia que dá, só que eu não fazia cursinho. Eu estava estudando por conta própria, eu estava estudando sozinho, né? É o que eu chamo de estudo solitário. Era bem solitário mesmo. E no ano anterior foi o ano que eu fiz aqueles 2 meses de cursinho na reta final. Aí no segundo semestre eu entrei num cursinho pré-vestibular, era um cursinho desses, não era a turma principal que tinha aula todos os dias, era uma turma que tinha aula segunda, quarta e sexta na parte da tarde, tá? Segunda, quarta e sexta na parte da tarde e simulado sábado de manhã. Então, como que funcionava a minha vida? Toda segunda de manhã eu fazia exercícios. Exercícios não é exercício físico, é exercício de matemática, física, essas coisas assim, tá? Aí na segunda eu tinha aula na parte da tarde e eu também tinha aula na sexta. Então, você vai observar o seguinte, que sobrava tempo livre, tá vendo? Tinha esse tempo livre. Então, nesse tempo livre eu fazia exercícios, na verdade, eu fazia exercícios e monitoria. Eu ia para monitoria no cursinho, tá bom? Aí vamos lá, na quinta eu também tinha exercícios em monitoria, era o que eu fazia na época. O que eu fazia à noite? À noite eu fazia mais exercícios, tá? Mais exercícios. E no domingo de manhã eu ia para a igreja, na parte da tarde namorar e à noite casa. Como que era no sábado? Sábado de manhã, simulado. Aí no sábado à tarde, corrigir simulado. E no final da tarde, namorar. À noite eu namorava. Então na verdade eu ia para a igreja também. Então a igreja mais namorar. Beleza? Essa era a minha rotina no ano que eu passei na UFMG. Beleza? Por que eu tô te mostrando essa rotina? Essa era a minha rotina no ano que eu passei na UFMG. Então, de segunda a sexta, na parte da manhã, eu fazia exercícios, tá? De segunda a sexta, na parte da noite, eu fazia exercícios das matérias que eu tinha estudado. Na segunda, na quarta e na sexta, eu tinha aula. Na terça, eu tinha monitoria no cursinho e eu fazia exercícios. E na quinta, eu tinha monitoria no cursinho e fazia exercícios. No domingo de manhã eu ia para a igreja, no domingo à tarde eu namorava, no domingo à noite eu ia para casa. No sábado de manhã eu fazia simulado, no sábado à tarde eu corrigia o simulado e à noite eu ia para a igreja e também namorava, tá bom? Então era assim, no ano que eu passei na UFMG.